Certo? Vamos mergulhar nisso. Pensa só. No nosso mundo moderno, as cidades brilham à noite e a informação viaja literalmente num piscar de olhos. Tudo graças a forças que a gente nem consegue ver. Na nossa explicação de hoje, vamos focar num negócio incrivelmente importante: a conversão eletromecânica de energia. Basicamente, é aquele processo quase mágico de transformar o movimento físico puro em eletricidade e vice-versa, unificando as maiores forças da natureza. E isso levanta uma pergunta bem instigante para mentes curiosas. Será que dá para gerar eletricidade só, sei lá, movendo um simples ímã de um lado para o outro? Pois é, essa mesmíssima dúvida não deixava os cientistas do século XIX dormirem em paz. E a resposta que eles encontraram simplesmente construiu a base de toda a tecnologia que a humanidade usa hoje. A grande chave para desvendar tudo isso atende pelo nome de equações de Maxwell. São 4 leis matemáticas absurdamente elegantes que unificam a eletricidade, o magnetismo e a luz num único pacote teórico. É até doido pensar que, antes dessas equações tomarem forma através do trabalho genial do James Clerk Maxwell na década de 1860, a ciência achava que a eletricidade e o magnetismo eram coisas completamente separadas, sem relação nenhuma. E o Maxwell não só provou que eles são o mesmo fenômeno, como ainda cravou que, juntos, eles formam a base para entender a própria luz. Então, no nosso roteiro de hoje, a gente vai explorar, primeiro, um resumo da origem elétrica. Segundo, o magnetismo sem monopolos. Terceiro, o motor da conversão. Quarto, o elo final, culminando no grande legado do Maxwell. Ponto 1. Lei de Gauss. A origem elétrica. Olha só que coisa fascinante. Um campo elétrico funciona de um jeito muito parecido com um mapa de calor. As linhas de força nascem nas cargas positivas e vão convergir ou morrer lá nas cargas negativas. E a regra é super simples de visualizar. Onde essas linhas estão mais juntinhas, mais densas, quer dizer que o campo elétrico ali é muito mais intenso. Matematicamente falando, a divergência desse campo elétrico é diretamente proporcional à carga que está presente. Mas em termos práticos, o que isso significa? Significa que a gente ganha um verdadeiro superpoder analítico. Fica possível calcular a quantidade exata de cargas contida dentro de uma superfície fechada. Imagina uma caixa trancada, só medindo o comportamento do campo do lado de fora. A gente não precisa abrir a caixa para saber o que tem lá dentro. Resumindo a utilidade prática da coisa, a lei de Gauss é a base absoluta para o entendimento da força eletrostática. Ela pega uma matemática que parece super abstrata e ancora numa coisa observável e calculável no mundo real. E sem essa relação direta, simplesmente não seria possível desenvolver componentes vitais como os capacitores e os materiais dielétricos que estão dentro de praticamente qualquer aparelho eletrônico moderno. Ponto 2. Lei de Gauss para o magnetismo. Um mundo sem monopolos. Tudo fica muito mais claro quando a gente compara os dois fenômenos. Diferente da eletricidade, onde partículas isoladas vivem a vida delas, tipo um próton positivo de um lado ou um elétron negativo do outro, criando divergência, no magnetismo a história é bem diferente. A divergência magnética é estritamente zero. Isso quer dizer que cargas magnéticas isoladas, os famosos monopolos magnéticos, simplesmente não existem na natureza, de jeito nenhum. E a importância de não existir esse monopólio é gigantesca. Significa que se pegar um ímã e quebrar ele no meio e depois no meio de novo, cada pedacinho sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Vai ser sempre um dipolo perfeito. As linhas magnéticas formam caminhos contínuos e fechados. E é exatamente essa propriedade incrível de fluxo contínuo que permite que engenheiros projetem circuitos magnéticos consistentes. Isso é absolutamente crítico na hora de construir o núcleo das máquinas elétricas rotativas que movem a indústria. Ponto 3. Lei de Faraday, o motor da conversão. Aqui a história nos apresenta a Michael Faraday, um experimentalista fenomenal. Lá por 1831, ele descobriu, colocando a mão na massa, a indução eletromagnética. Foi o Faraday que criou o conceito de linhas de força e, de quebra, deu a resposta definitiva para aquela nossa pergunta instigante do início. Sim, o movimento mecânico de um ímã, variando o fluxo dele, é perfeitamente capaz de gerar fenômenos elétricos maravilhosos. E o processo físico por trás disso segue uma lógica impecável. Funciona assim. Imagina um campo magnético que começa a variar no tempo, por causa de um ímã se movendo, por exemplo. E, imediatamente, um campo elétrico perpendicular é induzido ali ao redor. E o mais maluco é que essa indução gera uma corrente elétrica que tenta lutar contra a mudança original, criando uma espécie de resistência natural, como se fosse uma inércia eletromagnética tentando manter tudo como estava. E isso ilustra de um jeito brilhante a mágica da conversão eletromecânica.
Pense numa turbina gigante girando ímãs do lado de grandes bobinas de fio metálico. Ela está usando diretamente a lei de Faraday para induzir eletricidade que vai iluminar cidades inteiras à noite. Esse mesmíssimo princípio é o que faz os transformadores da rede elétrica funcionarem. E olha que curioso, é também o que faz a simples vibração mecânica das cordas de uma guitarra elétrica induzir aquele sinal que vira um som pesado no amplificador. Ponto 4. Lei de Ampère-Maxwell, o elo final. Um tempo antes, o cientista André-Marie Ampère já tinha provado que correntes elétricas passando por um fio criam campos magnéticos circulares em volta dele. Mas avançando para a década de 1860, o Maxwell olhou para as contas do Ampère e percebeu um problema. Em algumas situações, como no carregamento de capacitores, a matemática simplesmente não fechava. Foi aí que o Maxwell sacou uma correção genial, a tal da corrente de deslocamento. Ele provou por A mais B que não são só as cargas em movimento que criam magnetismo, mas a própria variação do campo elétrico no decorrer do tempo também faz isso. A partir dessa lei, a gente pode ver exatamente o fluxograma inverso do que o Faraday fez. É assim, joga uma corrente elétrica num condutor que já está mergulhado dentro de um campo magnético pré-existente e, pronto, você gera uma força repulsiva ou atrativa. É exatamente essa interação que converte energia elétrica pura de volta em trabalho mecânico através da força magnética. Em resumo, foi aí que nasceu o princípio do motor elétrico. Então, o grande ponto de virada, a ideia central para se levar daqui, é a simetria deslumbrante que a natureza tem. Variação na eletricidade cria magnetismo, e variação no magnetismo cria eletricidade. É um efeito que não para nunca de alimentar o outro, num ciclo extremamente dinâmico e contínuo. Ponto 5. O legado de Maxwell. Que haja luz. Foi combinando de forma meticulosa a variação indutiva do Faraday com a sua recente descoberta corrente de deslocamento que o Maxwell, junto de sua esposa Catherine, fez algo revolucionário. Ele calculou e provou que esses campos flutuantes, um gerando o outro em sequência, criam ondas autossustentáveis que propagam pelo espaço vazio. E quando a velocidade dessas ondas foi calculada, o número bateu milimetricamente com a velocidade da luz. A conclusão arrebatadora foi uma só. A luz visível é, na verdade, uma onda eletromagnética. E para consolidar bem a ideia, a gente tem aqui um resumo maravilhoso dessas 4 bases do nosso mapa conceitual. A gente começa pela dependência elétrica das cargas com a primeira lei de Gauss, passa pela obrigação das linhas magnéticas fechadas na segunda lei, avança para a interação cinética e indução do Faraday e finaliza esse ciclo perfeito com a corrente de deslocamento do Ampère-Maxwell gerando magnetismo novamente. Sinceramente, é difícil exagerar o tamanho do impacto que consolidar essas 4 equações causou na nossa vida. Dominar a propagação de ondas e a conversão eletromecânica literalmente construiu o mundo moderno. Desde a eletricidade bruta movimentando linhas de montagem, passando por aquele sinal invisível de celular viajando quilômetros até a antena, chegando nas máquinas de ressonância magnética que salvam vidas ou até mesmo no simples conforto do seu forno micro-ondas. E a gente termina nossa explicação de hoje com uma reflexão provocativa. Pensa bem. Se o fato de colocar numa folha de papel a matemática exata de como a eletricidade e o magnetismo interagem conseguiu erguer todos esses pilares tecnológicos da era moderna em só 150 anos, o que é que a gente ainda não descobriu? Quais outras fronteiras inacreditáveis da tecnologia espacial, energética ou até quântica ainda estão lá, meio adormecidas, escondidas dentro da elegante simetria das equações de Maxwell? Fica o pensamento sobre essas forças majestosas e invisíveis que ditam as regras no nosso universo.